Vamos fazer uma maquiagem completa usando só 3 pincéis? Meu nome é Natália Espino, sou maquiadora profissional e embaixadora da Miss Frandy, e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o tutorial dessa maquiagem aqui belíssima e super rápida e fácil de fazer para o seu dia a dia ou para um evento, se você tiver com muita pressa. E o melhor, usando só esse kit aqui de pincéis da Miss Frandy, da coleção Tom & Jerry, que são esses pincéis de ponta dupla que vem nessa necessaire fofíssima. E olha só como essa maquiagem ficou linda usando só eles, então vem comigo aprender! Bom, então vamos lá pro passo a passo. Já tô com a base aplicada no rosto inteiro, porque os pincéis que a gente tem nesse kit, eles são específicos para pó, justamente por eles serem mais macios, terem mais cerdas, com esse aspecto como se imitasse uma cerda natural mesmo, que vai ser perfeita pra gente fazer aplicação de produtos em pó. Então, o primeiro pincel que eu vou usar é esse aqui, que ele tem essa ponteira maior, que é para aplicação do pó, justamente porque o maior pincel ele vai atingir a maior área do nosso rosto. Então eu vou aplicar o meu pó no rosto inteiro com este pincel aqui. Então, ó, vou pegar um pouco do meu pó aqui, tirar o excesso. E aí eu gosto de vir concentrando primeiro aqui nessa região dos olhos, pra gente evitar aquelas linhazinhas brancas que se formam conforme a gente vai abrindo e fechando o olho. Então eu aplico bem dos dois lados. E aí depois eu pego um pouco mais de produto e eu venho assim espalhando no rosto inteiro. Eu gosto de concentrar esse produto, ou seja, vir depositando com batidinhas nas regiões que eu quero mais fixação e cobertura. Então eu gosto de vir dando batidinhas também aqui, ó, na região da acne. E o restante do rosto, aí sim eu venho espalhando pra gente não deixar um acabamento muito pesado na maquiagem. A mesma coisa aqui do outro lado, ó, venho primeiro pressionando em cima das minhas acnes e depois sim eu venho espalhando pelo rosto inteiro o que restou do pó. Agora que a gente já selou muito bem a nossa pele, ela tá bem sequinha, a gente vai devolver as sombras que a gente tirou com os produtos do tom do nosso rosto. Então eu vou pegar esse pincel aqui, que ele tem essas duas ponteiras menores, e aí eu vou pegar essa parte um pouquinho maior pra gente fazer a aplicação do contorno. Então vou pegar um pouquinho aqui do produto, vou tirar o excesso, e aí a gente vai imaginar uma linha imaginária da bolinha da orelha até a boca, e é onde a gente vai vir aplicando este contorno, acima dessa linha imaginária. Eu gosto de sempre arrastar aqui para a raiz do cabelo, então concentrar a maior parte de produto nessa região aqui do final do rosto. E aí depois, quando eu sentir que já não tá com tanto produto, sim, eu venho trazendo pro meio do rosto e para uns 2 dedinhos antes de chegar na boca. Aproveito também o excesso de produto e subo aqui para a região da testa pra gente fazer toda essa moldura e literalmente o contorno do nosso rosto. A mesma coisa aqui desse lado, contorno bem essa região da maçã e venho subindo pra testa. E por fim eu gosto também de marcar um pouquinho aqui a mandíbula e descer pro pescoço, que é uma região que costuma ser um pouco mais clara. Pra gente deixar tudo do mesmo tom e essas sombras não ficarem soltas, ficar realmente como se fosse uma coisa só. Contorno aplicado, e olha só como um pincel bem macio, ele espalha bem essa sombra, ele mistura essa sombra com o tom, né, que a gente aplicou antes, do tom da nossa pele. Então realmente não dá pra ver onde começa e onde termina a sombra, fica uma coisa natural e simula uma sombra natural mesmo do nosso rosto. Então quanto mais macio o seu pincel for, melhor, que é o caso desse aqui, que é extremamente macio. Então vai ajudar muito a esfumar esse produto muito bem e a gente criar um degradê simplesmente perfeito. E aí, com esse mesmo pincel, eu vou usar essa outra ponta aqui, que ela é um pouquinho menor do que a gente usou para aplicar o contorno, pra gente fazer a aplicação do blush. Então eu vou pegar um pouquinho aqui do blush, também vou tirar o excesso. E aí a gente vai vir pigmentando em cima da onde a gente terminou de aplicar o contorno. Então em toda a maçã do rosto, e eu gosto de vir varrendo também lá pro final, pra gente trazer um efeito de blush mais alongado, de rosto mais fino. Gosto também de aplicar um pouquinho aqui na pálpebra pra gente deixar tudo do mesmo tom. Aqui, ó, em cima do nariz, que eu acho que fica lindo esse efeito de queimadinho de sol. E a mesma coisa aqui do outro lado. E tá vendo como o blush ele vai se misturando com o contorno, a gente não consegue ver onde começa um e onde termina o outro?
Então, esse pincel ajuda muito justamente a espalhar muito bem esses produtos. E olha só como a gente já criou uma sombra super natural e nada de blush marcado por aqui. E com aquele pincel que a gente usou para aplicar o POC, tem uma outra ponteira que também é mais alongada, porém menorzinho, que vai ser perfeito para encaixar exatamente nessa região. A gente vai fazer a aplicação do iluminador. Então eu vou pegar um pouquinho aqui do produto, e aí eu gosto de vir aplicando em cima do blush mesmo, para trazer um efeito de que o blush é cintilante, ó. Tá vendo como só de eu varrer ele já foi aplicando e deixando meu rosto bem iluminado? A mesma coisa aqui desse lado. Gosto de aplicar também aqui abaixo da sobrancelha, na pontinha do nariz e no lábio. E ele espalha muito bem, então não deixa realmente esse iluminador super marcado. É como se esse brilho, ele fizesse parte do nosso blush. E em seguida a gente vai pra parte dos olhos, e aí a gente vai pegar esse pincel, que ele é menorzinho, que ele tem tanto esse lado aqui, que é um pincel língua de gato, um pouquinho menor, quanto este lado aqui, que é um pincel de esfumar. Então a gente vai começar por esse aqui, que é o pincel de esfumar. E aí a gente não precisa de muito segredo, a gente só vai pegar um pouquinho do nosso contorno mesmo, tirar o excesso e vai vir aplicando aqui no final da nossa pálpebra. Eu gosto de dar batidinhas aqui, descarregar toda a sombra. E aí sim, quando eu sentir que já não tem mais nada no pincel, aí sim a gente vem, ó, varrendo essa bordinha que acabou criando. A gente literalmente vai espalhar essa sombra com a tonalidade da nossa pele, criando um degradê perfeito entre esse marrom e o tom da nossa pele. Então eu gosto de vir fazendo movimentos de vai e vem, você pode fazer movimentos circulares também. A importância é que seu pincel seja muito macio como esse, para você conseguir um degradê perfeito e nenhuma marcação, ó. Tá vendo como a gente não consegue ver nenhuma linha, nada? Essa sombra, ela realmente se mistura com o tom da nossa pele. O que é o segredo para um esfumado perfeito? Tá mais no pincel do que no seu produto. E a gente já vai devolvendo a sombra para essa pálpebra de uma forma super natural. Eu adoro esse truque do contorno, justamente porque a gente deixa tudo do mesmo tom, o aspecto fica muito mais sutil e é perfeito pro dia a dia. Você só pegar um pouquinho do seu contorno, aplicar, pra gente não deixar aquela pálpebra totalmente lisa, chapada e do tom da nossa pele. E olha só como já fica muito mais bonito o efeito dos olhos. E aí aquela outra ponta, que é um pincelzinho língua de gato, a gente vai usar pra trazer uma cintilância muito bonita pra esse olhar. Então eu vou pegar um pouquinho do iluminador mesmo, ó. E a gente vai vir aplicando ele aqui no início dos olhos, então desde lá do cantinho até a metade do olho, para trazer uma cintilância muito bonita para esse olho. A mesma coisa aqui desse lado. E se você quiser, você pode aproveitar o formato do pincel para passar um pouquinho também aqui abaixo da sobrancelha. Finaliza com a máscara de cílios, pode caprichar bastante. Um batom do tom que você preferir. Eu preferi usar um tom mais neutro, mais pro marrom, pra combinar com os olhos, mas aí você passa o que você mais gosta de acordo com a ocasião que você estiver usando essa maquiagem. E finalizamos essa maquiagem super fácil e prática pra você fazer no seu dia a dia. Ou se você for uma pessoa mais basiquinha e quiser usar numa festa também, ela é super elegante, é aquela maquiagem que te deixa linda, mas sem transformar completamente, pesar demais. Então fica super elegante e chique, e eu adoro esse tipo de maquiagem. E a melhor parte é que a gente só usou 3 pincéis pra fazer essa maquiagem, que são multifuncionais, com 2 pontas, e você pode levar sempre na sua necessaire pra fazer uma maquiagem rápida e prática sempre que você quiser. Me conta aqui se você usaria e o que você achou dessa maquiagem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder nenhum conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!